Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui, eu já peço o seu like, o seu compartilhamento e a sua inscrição. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E no vídeo de hoje você vai acompanhar 3 fortes relatos de um sonho profético que fala sobre o arrebatamento, a grande tribulação e o apocalipse. Ao lermos a Bíblia, encontramos diversos episódios em que Deus usou sonhos para se comunicar com seus filhos. A palavra de Deus diz assim em Números, capítulo 12, versículo 6, e disse: Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Os sonhos são uma maneira excelente por meio do qual Deus derrama profecias pelo mundo. No vídeo de hoje, essa irmã conta coisas tremendas através do sonho, coisas que estão acontecendo em todo o mundo nesse exato momento. Você precisa assistir esse vídeo até o final. O arrebatamento vai acontecer quando Jesus voltar para buscar os salvos nos últimos dias. Jesus dará a ordem, uma trombeta soará. Então Jesus irá descer à terra, os mortos ressuscitarão e depois os vivos serão arrebatados. Ninguém sabe quando isso pode acontecer. Poderá ser a qualquer momento. Por isso, estejam sempre preparados para a volta do Senhor Jesus. Acompanhe agora o relato desses 3 sonhos proféticos. É muito forte, assista até o final. Não é porque somos crentes que nós não corremos risco de ficar doente. Não é nada disso, irmãos. Não é porque somos crentes que não ficamos desempregados. Lázaro adoeceu. O que Maria e Marta fez? A doença foi se aumentando. A crise ela pode aumentar. Presta atenção para você orar na campanha aí. A crise ela pode aumentar. Às vezes fala, Deus, eu estou orando e parece que está complicando, mas tudo tem um porquê. Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Escuta, Marta e Maria, o que fizeram? Escreveram um bilhete que mais ou menos assim: Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Elas não escreveram assim: Jesus, volta logo, Lázaro está morrendo. Jesus, pelo amor de Deus. Não. O que elas colocaram? Aquele a quem tu amas está doente. Porque ela sabia que quando Jesus visse aquilo, pela amizade que ele tinha, Jesus ia se condoer e provavelmente ia voltar. Mas os pensamentos de Deus não são os pensamentos do homem. Ei, o mensageiro voltou. E o que aconteceu? A doença se agravou e Lázaro entrou uma crise. O que aconteceu com a crise? A crise piorou. Então tem crise que pode aumentar, tem crise que pode piorar. Pastor, mas poxa, eu vim aqui para você pregar uma bênção, está aumentando, a crise vai piorar. Escuta rapidinho, por causa do tempo. Quando Jesus voltou, já fazia 4 dias. Quando ele entrou na aldeia, uma das irmãs disse: Senhor, presta atenção que aqui está na colocação do verbo, o que a gente tem a ficar atento. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria. Estivesse significa o quê? Palavra do Pai. Se o Senhor estivesse aqui há 4 dias atrás, se eu tivesse vindo antes, 4 dias atrás, meu irmão não teria morrido. Foi mais ou menos isso. O que ele disse para ela? Teu irmão há de ressuscitar na ressurreição dos mortos. O que é isso? No arrebatamento, quando Jesus vier nas nuvens, quem vai ressuscitar primeiro? Os mortos que morreram em Cristo e depois os que estiverem vivos em comunhão. O que Jesus estava falando? Lá do futuro. Ela falou: sim, Senhor, eu creio que o meu irmão vai ressuscitar lá no futuro. Primeiro ela falou no passado: Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu creio que lá no futuro, lá no arrebatamento. Jesus falou: Marta, Marta, você não está entendendo, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não estou falando de ontem nem de amanhã. Eu estou falando para vocês de hoje. É hoje que eu quero operar aqui. É hoje que eu quero derrubar a muralha. É hoje que eu quero jogar Jericó que está no teu caminho por terra. É hoje que eu quero jogar essa muralha por terra. Não é amanhã nem ontem. Está entendendo, meu irmão? Ele disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida.
era de uma certa maneira, estava certa, mas ela usava o vocábulo, ela esqueceu que Jesus está querendo dizer: ei, se tu creres, verá a glória de Deus. Para de pensar no futuro e amanhã. Você está aqui, é hoje. Então, se você vê hoje, é hoje que eu quero fazer, Júnior. É hoje que eu quero fazer. É hoje, igreja, que eu quero jogar muralha. É hoje, não é para amanhã. O que eu tenho para você é hoje. Foi determinado hoje. Amanhã é outra história. Amanhã é outro dia. Mas o que eu tenho é hoje. Na tua vida, Marina. Na tua vida, as duas Marinas. Na tua vida, Cida. O que eu tenho é diferente do amanhã. É para hoje, irmã Márcia, é para hoje. Não é como você está pensando. Tem coisas que eu tenho para o amanhã, mas o que eu estou falando hoje é: se tu creres, verás a glória de Deus. Ei, não é para ontem nem para amanhã. O que eu tenho para essa igreja agora é hoje. Quem entendeu, dá um glória a Deus aí. Sabe por que me chamou a atenção? Porque o Edson podia falar assim: puxa vida, mas ele falou assim: o que eu tenho, esse emprego é para hoje. Não é o que eu esperava, mas é para hoje, mas suprir para hoje, porque para amanhã Deus vai preparar algo maior. Dá um glória a Deus aí, meu irmão, dá um glória a Deus. Entendeu, amados? Você está entendendo? Rebiandou que serebadarabacai. Aí você está numa crise e está dizendo: escuta, meu irmão, a crise pode até aumentar, mas não te preocupa, Deus não tarda nem atrasa. Ele chega hoje, ele chega hoje. Ramandarábia seremenerécia. Amanhã é outra história, amanhã é outra história, é hoje. Você está aqui, é hoje, então a bênção é de hoje, é para hoje, é para hoje. Está preparado? Então, amados, receba isso. Mas tem que tomar posse. Não adianta a gente esbravejar, falar, berrar, se nós não tomarmos posse. O problema nosso não é nem fé, porque fé não é nossa. Fé é dom de Deus, é Deus que dá. Nem a gente tem, é Deus que dá. O problema da gente não é fé, o problema da gente é confiança. A gente ouve, mas não confia. Então põe na tua cabeça: é hoje. Mas pastor, e se eu acordar amanhã na terça-feira e receber um assim: e olha, aquele contrato que você ia fechar ontem, o cara desistiu. O que Deus falou hoje? Se o cara desistiu amanhã, não importa, meu irmão. Deus falou hoje, não importa se o cara desistiu. Pode ter certeza que vai duplicar, vai triplicar. Deus vai fazer. Deus está tirando algo hoje, é hoje. E não importa que o diabo levante amanhã ou quarta ou quinta. Deus está te dando algo grande hoje. Se creres, verás a glória de Deus hoje. Se creres, verás a glória de Deus hoje. Se creres, a muralha de Jericó na tua vida vai cair hoje. Paz e graça, irmãos. Tive esse sonho já. São 3 sonhos na realidade. 3 sonhos, e todos eles mexeu bastante comigo. Como sempre, acordando às 4 da manhã para fazer oração. Mesmo assim, eu vou na igreja às vezes não vou, e eu sei que eu preciso me dedicar, e eu sei que o Senhor está me chamando e está me avisando que a hora está chegando. E nesses 3 sonhos, o primeiro do sonho, isso foi o ano passado, eu não me lembro bem o mês, mas foi o ano passado. E no primeiro sonho estava tudo escuro, estava muito escuro, é como se fosse a noite. E eu via muito corre-corre de gente gritando, barulho de bomba, de tiro, era uma bagunça, ninguém entendia ninguém, todo mundo falando um monte de coisas desconexas e não dava para entender. E eu encontrei com uma senhora numa cadeira de roda, e eu segurando meus 2 filhos pela mão, e um em cada mão, e eu falei: o que está acontecendo? É o arrebatamento, é o juízo final? O que está acontecendo, irmã? Pelo amor de Deus, me diz o que está acontecendo. E ela falava assim: filha, você quer a salvação? Você precisa do algoritmo, filha. O algoritmo, você precisa. E nisso veio a filha dela, alguém, e vinha uma senhora negra de óculos, vinha e catava ela na cadeira de rodas e saia empurrando, correndo para fugir com ela. E ela falava para mim assim: você precisa do algoritmo, filha, o algoritmo, você precisa ter para poder entrar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça: o que é o algoritmo? Qual é o algoritmo? Eu perguntava para ela qual é, e mostrava no céu, e eu olhava e eu vi um homem numa moto, só que ela não tinha rodas. Parecia um homem, ao mesmo tempo parecia um bicho. Ele não parecia ser uma coisa racional, ele não tinha sentimento algum, era
muito bruto, como se fosse um policial, alguma coisa, eu não sei dizer. Ele tava com uma roupa como se fosse de exército, alguma coisa, e ele tava naquela moto, aquela moto flutuava como se fosse no céu, voava no céu, como se fosse um helicóptero, um avião, e ele tava correndo e pegando as pessoas com aquilo. E a moça correu assim para um parapeito de uma loja, e eu corri com as minhas crianças também, e ficou todo mundo encostado ali, na sombra de uma árvore, porque é como se eu estivesse num centro comercial, né, no meio de uma cidade, eu não sei onde é, irmãos. E aí todo mundo se encostava ali embaixo daquele parapeito para se esconder, para ele não ver, mas não tinha jeito. Aí tinha algumas cadeiras e as pessoas começaram a sentar ali. E eu muito apavorada com as minhas crianças, muito apavorada, porque eu não sabia o que ia acontecer, o que ia ser da gente. E nisso, esse homem veio, ele desceu da moto, e do meu lado tinha um senhor que estava vestido com roupas romanas, aquela toga branca com detalhes dourados e tudo, e ele estava com um bracelete de ouro no braço, um bracelete largo assim no braço. E enquanto eu estava preocupada olhando as coisas, ele foi e colocou aquele bracelete no meu braço, ele tirou do braço dele e colocou no meu. E eu olhei aquilo e eu me assustei, porque na hora que ele colocou, eu tentava tirar e eu não conseguia, de ouro puro. E ele ficou calado, como se tivesse misturado no meio do povo. Eu sabia que ele era alguma coisa diferente, porque estava todo mundo de roupa comum e ele com aquela roupa. E esse homem veio, passando em um por um, olhando em todos que estavam ali no parapeito. Quando ele chegou em mim, ele falou assim, você vem comigo. Aí eu falei assim, não, moço, milagre. Ele falou assim, onde você arrumou esse bracelete? Eu falei assim, escuta, olha pra mim, olha pra minha condição. Eu sou uma pessoa pobre, você acha que eu teria condições de ter um bracelete desse puro de ouro? Olha bem para minha condição, eu não vou com você em lugar nenhum. No que eu disse isso, ele pegou e olhou para o homem do lado. Aí o homem do lado, ele estava muito assustado. E aí ele falou assim, você colocou no braço dela, né? Você vem comigo. Arrancou do meu braço, colocou no braço dele como se fosse uma algema e saiu arrastando. E ele gritava muito, não, não me leva, não me leva. E esse homem saiu arrastando ele. Ele parecia ser meio humano, misturado, sabe? Tinha feições humanas, mas não dava para ver que ele parecia que não tinha alma, não tinha sentimento, sei lá, não sei te dizer o que é, mas ele saía arrastando esse homem. E eu pedia para Deus, Deus me protege meus filhos. Eu pedia muito para Deus, sabe? Nisso apareceu uma mulher e falou assim, olha, mostrou um reloginho digital para mim e falou assim, você tem pouco tempo para você poder decidir, você quer ir junto com a gente? Se você quiser ir junto com a gente, eu vou te dar algumas horas. Eu falei assim, eu não quero ir com você, eu não sei para onde você vai me levar. Essa mulher apareceu do nada, ela materializou na minha frente assim. Aí eu peguei e falei assim, eu não vou com você, eu não sei para onde você tá me levando. Aí ela falou assim, você tem pouco tempo, eu vou te dar um tempo, eu vou, mas eu volto. Uma senhora gordinha de óculos, morena, e ela falou assim, eu volto. E ela estava com umas roupas também assim, atenienses de época, e ela falou assim, eu vou, mas eu volto. E aquilo me deixou bem assustada e eu acordei, sabe? Ele falou pra mim, você pensa muito bem, você não tem muito tempo. Eu acordei. Depois o outro sonho que eu tive foi o sonho da minha filha, que eu estava dentro da minha casa, lá em São Paulo, e na minha casa, eu sentada no sofá, e eu tava vendo reportagem na televisão, e de repente o repórter cortou e pôs a mão no ouvido e fez assim, espera, tá acontecendo algo. Aí nisso entrou as imagens, ele falou assim, tá acontecendo algo, entrou as imagens, e eu via um enorme buraco aberto, como a câmera estivesse filmando assim, um enorme buraco aberto numa ponte, e dentro desse buraco saía um tornado branco e lavas e chamas de fogo. Naquele tornado saía de dentro desse buraco. E as pessoas que estavam em volta curiosas, elas começaram a subir, flutuar em volta desse negócio e aquele negócio girava e levava aquelas pessoas. E as pessoas gritando e aquele buraco ia levando aquelas pessoas. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? O fim do mundo, tá acontecendo o fim do mundo, tá passando na televisão. E eu, naquela hora, falei assim, Senhor, salva meus filhos, pelo amor de Deus, eu te peço.
E eu pedia muito a Deus, e nisso, do nada, o meu corpo começou a desmaterializar. Eu sentia que eu estava virando uma nuvem, eu fiquei transparente, meu corpo ficou transparente. E eu comecei a subir, eu comecei a passar do telhado. Eu falei assim, eu falei para os meus filhos, né? Fulana, fulano, tchau, mamãe tá indo embora, mamãe tá se despedindo, eu estou sendo arrebatada. Aí eu falei para outra minha filha mais velha que estava no computador, eu falei, fulana, eu Jade, minha filha, eu tô sendo arrebatada, eu tô indo embora pro Senhor. Fica com Deus, minha filha. E nisso que eu falava, eu via que ela estava muito transtornada, ela estava com o olho vermelho, nervosa, porque ela é meio rebelde, né? E nessa situação, eu falei assim, oh meu Deus, como que eu posso deixar minha filha desse jeito aqui na terra, meu Deus? Ela não vai se salvar. E os outros dois pequenos não me viam, eles não me viam. E a minha filha também não me via. E ela falava assim, mãe, pra você tudo é arrebatamento, você é muito bitolada. E ficava falando, mas ela nem estava me vendo, estava me respondendo como se eu estivesse na sala da minha casa. E ela estava no quarto. E eu já não estava, eu estava transparente, eu já estava subindo. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou deixar minha filha aqui? Nisso que eu estava subindo, na hora que eu falei isso, eu voltei, meu corpo começou a voltar, e eu comecei a voltar, e eu, não, meu Deus, não me larga, não me deixa aqui, meu Deus, não, não. Então, irmãos, esse segundo sonho, eu acho que foi bem claro que às vezes a gente se preocupa muito com filhos, com família, com tudo, e às vezes a gente esquece de Deus, e a gente às vezes pode perder o arrebatamento por causa disso. A nossa salvação só depende de nós mesmos, não depende de ninguém. Os nossos filhos nos foi dado para que nós criássemos eles e colocássemos eles no caminho. Então nós devemos ensinar a respeito da salvação para os nossos filhos, mas se eles vão ser salvos ou não, é uma coisa que eles vão ter que ir atrás procurar isso. Eu oro todos os dias por eles, para Deus perdoar o pecado deles, para que eles possam entender que isso é importante, isso é necessário para que eles tenham a vida eterna. Mas quem vai garantir isso é somente eles. A salvação pertence a cada um. E eu acordei. No terceiro sonho, eu sonhei que eu estava num lugar como como se fosse num posto de gasolina. E eu olhava para o céu e eu vi naves extraterrestres saindo de dentro de nuvens. E nessa hora eu me assustei. Tinha um senhor comigo, grisalho, de óculos, e ele começou a ficar desesperado, ele estava com a filha junto, e eu falei assim, Senhor, o que é isso? Nós estamos sendo invadidos. Não sei, talvez porque eu tenha assistido alguma coisa, mas eu não me lembro de ter assistido nada. E nisso, quando eu olhei para os lados, havia seres como se fosse robô, o corpo deles era como se fosse de robôs, e eles atiravam nas pessoas como se fosse dados tranquilizantes, aquele negócio grudava nas pessoas e as pessoas caíam no chão e ficavam se batendo no chão. E eu falei, meu Deus, como que a gente vai se salvar disso? Aí esse senhor falou assim, já está preparado um esquema para isso. Quando acontecesse, a gente tinha que tocar um sinal, e o sinal ficava numa praça. Então nós corremos para lá, tocamos esse sinal e voltamos. Aí ele falou assim, onde que a gente vai se esconder? Aqui é campo aberto. E eu vi vários tanques de guerra passando, cavalos com cavaleiro passando para ir para essa batalha. E nós subimos uma escadinha e tem aquele toldo do posto de gasolina. Nós subimos e ficamos ali em cima. E de lá de cima nós víamos esses seres atacando as pessoas que estavam embaixo. Quando eles praticamente acertaram quase todo mundo, a gente ficou olhando isso. E eles simplesmente sumiram. Eles sumiram. E as pessoas começaram a levantar e elas ficaram assim, como se fosse abobalhadas. Elas não sabiam o que estava acontecendo. E nisso, de outro lado, eu vi uma outra nave, como se fosse um jacaré, um bicho saindo de dentro da outra nuvem e falando que eles vinham e que eles estavam prontos para esse dia, para essa hora. E eles falavam isso e eu entrei em desespero, porque eu falei, para onde a gente vai? E as pessoas levantavam e começou uma guerra da polícia com esses seres, e muitos desses seres estavam morrendo também. E eu acordei no meio dessa guerra. Então, irmãos, eu não sei muito bem o que significa. O que eu quero deixar bem claro aqui é que para que os irmãos estejam preparados em oração,
santificação. Eu não sei se eu vou ser arrebatado ou não. Eu tenho pedido muito a Deus, mas é um cenário de guerra que vai acontecer. E eu não quero alarmar ninguém. A minha intenção não é alarmar ninguém. Se são verdades, se são mentiras, se vão se cumprir, eu não posso dizer, irmãos. Mas eu acho que Deus manda o recado para que todos se preparem em oração, em santificação, né? Para que estejam atentos. E a gente sabe que não é brincadeira. O Senhor Jesus está às portas. Está às portas. Então, o dia, a hora, ninguém sabe, somente o Pai. Eu não quero alarmar. Eu quero que todos vocês que estejam escutando façam as suas orações. Se vocês acordarem durante a noite, serem acordados durante a noite, põem os seus joelhos no chão e orem. Orem ao Senhor. Peçam livramento de tudo, tá? Então, é esse o sonho que eu tive e eu gostaria de deixar aqui para os irmãos para se dedicarem, assim como e jejum também, meu amor. E jejum, porque o jejum é muito importante e eu sempre estou fazendo. E é isso, irmãos. Eu sei que eu preciso me dedicar, mas eu também oro pela salvação de todos os cristãos e de todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, porque eu sei que estão salvas, né?